Olá, meu nome é Ana Carolina Ferreira, sou meteorologista e hoje vim lhes apresentar uma ciência denominada biometeofísica, desenvolvida pelo Sr. André Redini de Avelar, curador do Instituto de Pesquisas Avançadas da Navegação, IPAN. Em São Paulo, devido à passagem de uma frente fria sobre o oceano, a temperatura mínima permanece em 16 graus Celsius e a temperatura máxima em 23 graus Celsius, céu nublado e encoberto. Em Santos, devido à passagem de uma frente fria sobre o oceano, a temperatura mínima permanece em 18 graus Celsius e a temperatura máxima em 26 graus Celsius, céu nublado e encoberto, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada nos períodos manhã e tarde. Em Nova Serrana, devido a instabilidades atmosféricas associadas a altos níveis da atmosfera, a temperatura mínima permanece em 13 graus Celsius e a temperatura máxima em 27 graus Celsius, céu nublado e encoberto, com redução da nebulosidade a partir da tarde. Em Nova Friburgo, devido à disponibilidade de umidade, a temperatura mínima permanece em 6 graus Celsius e a temperatura máxima em 12 graus Celsius, céu nublado e encoberto, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca ao longo do dia. Em Petrópolis, devido à disponibilidade de umidade, a temperatura mínima permanece em 13 graus Celsius e a temperatura máxima em 20 graus Celsius, céu nublado e encoberto, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca ao longo do dia. No Rio de Janeiro, devido à passagem de uma frente fria sobre o oceano, a temperatura mínima permanece em 21 graus Celsius e a temperatura máxima em 26 graus Celsius, céu nublado e encoberto, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca ao longo do dia. Em Teresópolis, devido à disponibilidade de umidade, a temperatura mínima permanece em 13 graus Celsius e a temperatura máxima em 19 graus Celsius, céu nublado e encoberto, com previsão de chuvas isoladas de intensidade fraca ao longo do dia. Em Brasília, devido a instabilidades atmosféricas associadas a altos níveis da atmosfera, a temperatura mínima permanece em 14 graus Celsius e a temperatura máxima em 23 graus Celsius, céu nublado e encoberto, com redução da nebulosidade a partir da tarde. Em Porto Alegre, devido ao predomínio de um sistema de alta pressão, a temperatura mínima permanece em 15 graus Celsius e a temperatura máxima em 24 graus Celsius, céu parcialmente nublado. Conheça agora o nosso aplicativo IPAN Agrop, desenvolvido gratuitamente para os usuários do ramo do agronegócio, um canal de troca de informações que vai desde dados reais do clima, com históricos diários semanais, até itens como agricultura, safras e etc. Na pecuária, venda de cortes e matrizes, leite e seus derivados, máquinas e equipamentos que podem ser comercializados dentro do nosso aplicativo. As bases do sistema estão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. O objetivo do nosso aplicativo é trazer uma segurança ao homem do campo e ser um canal de informações de trocas, compras e vendas no ramo do agronegócio. Com estações meteorológicas disponíveis em São Paulo, Santos, Porto Alegre, Nova Friburgo, Petrópolis, Nova Serrana, Brasília, Teresópolis e Rio de Janeiro, possuímos medidas de 24 horas por dia, atualizadas de 10 em 10 minutos, para o conhecimento de todos os setores da logística do agronegócio. Na aba Agora, por exemplo, podemos observar a variação das variáveis meteorológicas temperatura, precipitação, umidade, sensação térmica, pressão, vento, altura das nuvens, ponto de orvalho, radiação solar e índice ultravioleta. No Rio de Janeiro, temos uma temperatura de 33 graus Celsius agora, uma precipitação de 0 milímetros, ou seja, não choveu ao longo do dia, uma umidade de 68%, uma sensação térmica de 41 graus Celsius, uma pressão de 1009 HPA, os ventos estão fracos, a altura das nuvens encontra-se em 819 metros, o ponto de orvalho em 27 graus Celsius, radiação solar em 924 watts metro quadrado e um índice ultravioleta de 6,6. Na aba Diária, podemos observar um histórico diário das mesmas variáveis meteorológicas. Por exemplo, na temperatura, podemos observar o decaimento da temperatura conforme foi ficando a noite, atingindo uma temperatura mínima às 6 horas da manhã do dia de hoje e aumentando a sua temperatura conforme foi passando o dia. Podemos observar também o histórico da umidade, da sensação térmica, da pressão, do vento, da altura das nuvens, do ponto de orvalho, da radiação solar e do índice ultravioleta. Se quiser um histórico maior ainda, podemos observar na aba semanal o histórico das mesmas variáveis nos últimos 7 dias. Por exemplo, no dia 17 de fevereiro, a temperatura máxima atingiu uma temperatura de 28,81 graus Celsius, que foi decaindo ao longo da semana, atingindo uma temperatura máxima no dia de ontem de 26,32 graus Celsius. Além da aba atmosfera, possuímos a aba de agricultura, pecuária e máquinas, onde você estará sempre atualizado das notícias. E na aba de anúncios, você, anunciante, poderá anunciar
os seus produtos conosco dentro do nosso aplicativo. Para mais informações, conheça nossos aplicativos IPAM Macy's, IPAM Agrop, IPAM Medical e IPAM Imports. Para mais informações, faça o download de nossos aplicativos, disponíveis para iOS e Android.